O presidente Jair Bolsonaro não pode responder a um processo por rachadinha, isso durante o mandato dele. A apuração é da Carolina Brígido e é com a Carolina que eu converso agora ao vivo aqui no All News. Oi, Carolina, conta mais pra gente então, por favor. Boa noite para você. Diego, boa noite. Então, a Juliana falou um pouco das implicações políticas que tem nessa história. É possível abrir processo de impeachment, é possível abrir CPI específica para apurar a questão das rachadinhas, né, que, como você explicou, é peculato, é apropriação indébita de bem público por parte do agente público. Só que, juridicamente, tem alguns empecilhos. Por exemplo, a Constituição diz no artigo 86 que é o seguinte, o texto: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. O que isso significa? O presidente, enquanto ele está sendo presidente da República, ele não pode ser investigado por coisas que ele fez no passado. Essa questão da rachadinha, essa questão da apropriação indébita da verba de gabinete, isso não foi feito enquanto ele estava no Palácio do Planalto. Isso foi feito isso supostamente foi feito, né, quando ele foi deputado federal. Então, no caso, ele não pode ser responsabilizado. O que é ser responsabilizado? Não pode ser punido por isso. Acontece que ele pode sim ser investigado num inquérito. Um inquérito é uma fase inicial de investigação. Se a Procuradoria-Geral da República quiser, pode apresentar um pedido de abertura de inquérito contra o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que é o lugar onde ele tem foro para ser investigado, e daí ele é investigado. Só que ele não pode ser denunciado e não pode ser aberta ação penal contra ele. Essas são fases processuais posteriores à fase de inquérito. Então, ele não pode ser responsabilizado, mas ele pode sim ser investigado. Isso é a praxe que a gente vê nos últimos anos. Mas mesmo isso, esse conceito não é uma unanimidade no meio jurídico. Existem pessoas que acham que ele não pode nem sequer ser investigado em um inquérito. Isso aconteceu, por exemplo, em 2015, quando o Rodrigo Janot, quando ele era procurador-geral da República e foi entregar no Supremo Tribunal os pedidos de abertura de inquérito para a Lava Jato, ele excluiu o nome da presidente Dilma, que era presidente na época, por conta desse artigo 86 da Constituição. Na visão do Janot, ela não poderia sequer ser investigada no inquérito. Então, não é só ser responsabilizada. Já a Raquel Dodge, que foi a sucessora do Janot na Procuradoria-Geral da República, ela entendia que o presidente poderia ser investigado no inquérito, mas não poderia ser denunciado. Foi o que ela fez na questão do inquérito dos portos em relação ao então presidente Michel Temer. Então, existe aí essa pendência jurídica, essa questão jurídica que não é totalmente cristalizada. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que foi proposta pelo PDT em 2017, para discutir essa questão. O PDT pede que o presidente possa ser investigado, o presidente, seja ele qual for, né, o presidente da República, ele possa ser investigado, mas não possa ser punido. E isso o Supremo ainda não julgou. O relator dessa ação é o presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, e ele ainda não liberou esse caso para a pauta. A gente está aguardando, porque agora é um momento que seria muito interessante se o Supremo batesse o martelo em relação a essa possibilidade de investigação e punição de presidente da República durante o exercício do mandato, Camila. Pois é. Carolina, quero aproveitar as tuas informações, você que tem muitas fontes no Supremo, como os ministros do STF estão recebendo essas informações, o que a gente já pode projetar diante dessas informações novas que o UOL divulgou nessa segunda-feira? Então, Diego, o caso é que no Supremo Tribunal Federal, eu conversei hoje com alguns ministros em caráter reservado, e eles dizem que a situação é grave, mas não o suficiente para justificar a deposição de um presidente da República. Ou seja, isso tudo se somaria a um cenário de muitas denúncias contra o presidente, né, na CPI, e também todos esses pedidos de impeachment que se acumulam na Câmara dos Deputados. Isso seria, como se diz assim, uma peça a mais nesse quebra-cabeça.
Os ministros com quem eu conversei, eles acreditam que o presidente Bolsonaro ele pode terminar sim o mandato, eles acham que ele não vai ser alvo de impeachment e nem vai ser condenado judicialmente. No entanto, isso tudo contribui para que o presidente perca ainda mais a popularidade, né? Chegue enfraquecido a 2022 e, de repente, pode ser que isso tudo, né, inclusive o caso das rachadinhas, influencia muito na campanha de 22. Isso tudo enfraquece politicamente, mas não necessariamente vai contribuir para a deposição do presidente da República.